Bom, boa noite, então, todo mundo. Grata a todos, todas e todes por estarem aqui. É o primeiro evento do projeto Repensa. O Repensa é uma iniciativa que está sendo realizada pela Acarui, Organização da Sociedade Civil de São Luís do Paraitinga, São Paulo, e pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. A gente queria começar agradecendo aí os nossos apoiadores, né? O CST, da Universidade de Stellenbosch, na África do Sul, a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e a Agência Ambiental da Noruega, que são nossos apoiadores e através deles que a gente tem a oportunidade de poder realizar esse projeto aqui no Brasil. Também queria dar um agradecimento especial para a Ana Dantes, da Editora Dantes e do Ciclo de Estudos da Vida Selvagem, e a Simone Vieira, que estão aí sempre nos apoiando. Em primeiro lugar, eu queria aqui dizer quem é a nossa equipe, né? Então, eu, Juliana Farinassi, pela Acarui, a Aline Pires, que daqui a pouco vai falar com vocês, que é da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, a Yara Cabral Seixas, que está na nossa equipe e hoje ela vai estar fazendo a mediação. A Yara é musicista e também vai ser e também ativista ambiental e aí mais tarde ela vai estar passando as perguntas para o nosso convidado. E também queria agradecer a Yasmin, da nossa equipe, que é a nossa artista gráfica, que fez toda a concepção da identidade visual e muito em breve ela vai ser aluna do curso de artes visuais da FURG. Então, eu passo a palavra para você, Aline. Bom, obrigada, Ju, pela introdução. Boa noite a todo mundo. É uma alegria enorme poder estar aqui representando a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, ou BPBS, né? O acrônimo em inglês da plataforma. Para a gente é ótimo poder estabelecer esse diálogo especificamente com os jovens, é um público que a gente precisa chegar mais, né? Quando a gente pensa em imaginar futuros, nas transformações que a gente quer que aconteça para o desenvolvimento do país, a gente sempre entende o público jovem como um público fundamental nesse processo de transformação. Então, é ótimo poder chegar um pouco mais perto disso, de vocês, e chegar perto de vocês também através dessa proposta de integração entre ciência e arte, né? Eu acho que isso é uma dupla que tem tudo para dar certo, né? E tem várias iniciativas já nesse sentido. E quando a gente, né, pensou nesse projeto, né, a primeira pessoa que a Juliana foi procurar da plataforma para falar disso foi o Fábio. E eu acho que talvez se vocês conhecerem, né, hoje a gente vai ter a oportunidade de ter um papo mais de perto com o Fábio, vocês vão entender o porquê para quem conhece o Fábio, é tão fácil imaginar que esse tema tem tudo a ver com ele, né? Então, o Fábio, ele, né, é um amigo, então hoje eu estou apresentando aqui um amigo enorme para vocês. O Fábio, ele é professor da FRJ, foi meu professor, né, é engenheiro florestal, e tem uma história super rica, né? A gente fez um post aí de apresentação do Fábio. Quem tiver interesse, né, mais específico na carreira acadêmica do Fábio, dá uma olhada, mas o Fábio é escritor, o Fábio inspira confecção de roupa. O Fábio é o tipo de pessoa que quem chega, né, para conversar e trocar uma ideia sai inspirado assim, a fazer alguma coisa, a pensar diferente, e foi por isso que a gente chamou o Fábio aqui. Fábio, muito obrigada por ter topado esse papo. Você sempre topa os papos, né? Também é uma pessoa extremamente aberta. Então, para a gente é uma oportunidade maravilhosa ter aqui. Espero que vocês aproveitem bastante esse papo com o Fábio. E aproveitem.
Legal, Aline, muito obrigado, obrigado aí pelas palavras, obrigado pelo convite, queria agradecer muito você e a Juliana, duas queridas amigas, super feliz que aqui nos bastidores já fiz outros amigos também, a Yasmin, que fez um trabalho visual lindo, está de parabéns, a Yara, super legal te conhecer, Yara, um prazer enorme, e também Sara, que está aí fazendo o intérprete de Libras, e o Rafael, prometi para eles que eu vou falar bem devagarzinho, para ajudar. Enfim, eu trouxe esse tema que elas me pediram para falar a respeito, é um tema no qual eu tenho mais curiosidade, elas sabem um pouco da minha trajetória, né? Eu tenho uma formação científica, mas eu desde muito cedo tenho elos de interesse e de curiosidade na arte, especialmente no cinema. E eu tenho tido a sorte de observar ao longo dos últimos anos o encontro desses campos, né, da ciência e da arte, especialmente em prol dessas transformações aí que a gente quer ver no mundo. E aí eu queria destacar, né, por falar em transformação, né, eu acho que aquela velha máxima, né, que a gente tem que pensar globalmente e agir localmente, e que eu acho que o inverso também é verdadeiro, que tem que às vezes pensar localmente e agir globalmente. Eu acho que esse evento, esse projeto Repensa, especialmente, é um ícone disso, né? É muito interessante porque o IPBS, que é uma plataforma científica da ONU, né, é um dos apoiadores. Vocês viram a participação também do governo da Noruega nisso. A gente tem uma plataforma brasileira científica e a gente tem uma organização local, que é o Acarui, esse diálogo, né, do global até o local. Então, eu fico honrado também por essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês e de falar sobre transformação, né, que eu acho que é um tema que especialmente tanto ao nosso público jovem, em idade, como público jovem em mente, no qual eu gosto de me incluir, é o que a gente está atrás, né? E eu acho que esse diálogo entre a ciência, a arte e outras formas de interpretação da realidade, que não são essas duas, para mim, e a minha tese aqui que eu vou defender com vocês, é um pouco o caminho, né, nessa direção. Então, eu pensei em dividir a minha conversa com vocês em 3 temas, né? Primeiro, eu vou falar sobre divergência e convergência, né? Como as coisas, no nosso pensamento humano e na nossa prática, por vezes, elas começam juntas, em alguns momentos elas se separam, e depois de se separar, por vezes, elas voltam a se encontrar de novo. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, só para introduzir o nosso bate-papo desse encontro entre a ciência e a arte. Depois eu vou falar sobre hibridizar ou coexistir, né? Ciência e arte, assim como diferentes formas de interpretar a realidade, diferentes formas de ver o mundo, elas precisam se misturar e criar híbridos, ou basta elas coexistirem em cooperação e respeito uma à outra. E por fim eu vou falar sobre diálogo, esse diálogo entre ciência, arte e natureza, que eu acho que é o foco principal aqui, né, da nossa conversa. Então, deixa eu começar aqui com o meu preâmbulo, falando um pouquinho sobre divergência e convergência. Eu queria começar citando a filósofa alemã Hannah Arendt, que logo após a Segunda Guerra Mundial, ela, assim, alguns textos dela, e tem um em particular que ela trata disso, ela fala que o problema moderno, que é o problema da nossa sociedade moderna, é que a gente se alienou duplamente. A gente se alienou da Terra e a gente se alienou do mundo. Ela dizia que por conta do telescópio e por conta do que o planeta vinha passando, né, saindo da Segunda Guerra Mundial e já um histórico, um processo ali de industrialização, de avanço tecnológico, ela falava que a gente começou a olhar para os outros planetas. A gente já tinha a impressão que a vida aqui não ia dar e a gente começou a namorar com a possibilidade de vida em outros planetas. Então, isso, segundo ela, nos alienou da Terra. E ao mesmo tempo em que isso se dava, com uma vitória norte-americana, né, em parte europeia também, ou de parte da Europa, pelo menos na Segunda Guerra Mundial, aquilo trazia uma predominância, especialmente do modo de vida, enfim, capitalista, do sonho americano,
que tinha uma perspectiva mais voltada para o indivíduo. E aí, a partir desse momento, com essa individualização das pessoas, a gente teria também se alienado do mundo. Então, ela faz essa diferença entre a Terra, que é o planeta, e a gente começa a pensar em ir para outros planetas, e o mundo, que é o que nos cerca, né? As outras pessoas, a natureza, os materiais inertes. A gente voltou muito para nós mesmos. E, ao mesmo tempo, a gente estava olhando para outros planetas. Então, tudo que nos cerca, essa realidade que nos cerca, a gente se alienou dela. E eu concordo absolutamente com a Hannah Arendt que isso é talvez o grande mal do século XX, que veio sendo construída a modernidade mais ou menos do século XVIII para cá, a partir da Revolução Francesa, a Revolução Industrial. E o resultado dessa alienação é o antropoceno. A gente se separa da natureza. Ou a gente acha que se separa. A gente passa a achar que o ser humano tem absoluto controle sobre os elementos naturais. E aí o que surge, né, especialmente já no final do século XX, a partir dos anos 70, é que, bom, assim, o resultado é o antropoceno, esse tempo no qual o impacto do ser humano sobre o planeta é tão grande que vários indicadores médios do planeta saem do eixo e a gente começa a encontrar registro fóssil do nosso impacto sobre a vida na Terra, e o antídoto para isso é o que se chama de sustentabilidade, que é um conceito que tem mais de 300 definições hoje, e é um pouco sobre ele também que a gente vai falar aqui. Então, essa coisa da divergência e da convergência, eu recorro aqui ao filósofo argentino Mário Bunge, faleceu ano passado, aos 99 anos de idade, filósofo e físico. O Mário Bunge dizia isso, que tem uma coisa, essa coisa, em um determinado momento, ela diverge, ela se separa, e ao se separar, ela cria módulos. Esses módulos, com o passar do tempo, eles tendem a se reencontrar. Então, o que ele dizia era isso, quer dizer, o ser humano e a natureza, que foram até os pré-socráticos, especialmente na Grécia Antiga, percebidos como uma coisa só, se a gente pensar na filosofia europeia, se a gente pensar na filosofia do sul global, até hoje é percebido como uma coisa única pelos índios, pelos ameríndios, por exemplo, né? Se percebe ser humano na natureza, eles não têm palavra nos idiomas deles para a natureza, inclusive, na medida que eles sentem parte. O mundo moderno separa, e aí a gente passa a ter dois módulos, um módulo ser humano, outro módulo natureza, como se a gente não fizesse parte. O que passa a ocorrer com o discurso da sustentabilidade é que talvez, para sair da enrascada que a humanidade se enfiou, a gente precisa se reintegrar com a natureza, o que propõe essa nova convergência. Na medida que se reintegra, esses módulos individualmente, eles submergem, eles perdem relevância, ou eles simplesmente somem, ou se extinguem. E a partir dessa convergência entre o ser humano e a natureza, pode ser que emerja uma nova normal, uma normal sustentável, onde as pessoas estão em harmonia com elas mesmas, estão em harmonia com o próximo, estão em harmonia com a natureza. Agora, são muitas as divergências, né? Então, assim, do mundo moderno, o universo moderno é esse universo no qual o ser humano está numa caixa, o não humano está noutra. O natural está num lado, ele não conversa com o sobrenatural, até porque o moderno não acredita em nada, né? A gente já perdeu a relação com as divindades e tal. O natural e o cultural são caixas diferentes, e a ciência, como forma dominante de interpretação da realidade no mundo moderno, ela está separada de outras formas de interpretação da realidade. Ela olha de cima, às vezes até com uma certa arrogância, outras formas, como a arte, como a religião, como o conhecimento indígena tradicional e assim por diante. Agora, se a gente se aliena, se a Hannah Arendt estiver certa, né, e nós modernos, se a gente tivesse alienado do mundo e da Terra, não é improvável imaginar que talvez sobre a Terra existam outros mundos esses que estão coexistindo. E aí a gente percebe que tem uma outra divergência. Tem um universo moderno, que é esse universo ao qual a gente pertence, mas tem outros universos. Tem o universo dos nossos irmãos indígenas, tem o universo dos nossos irmãos lá da África subsaariana, irmãos asiáticos, tem o universo não humano. São diferentes universos, é um pluriverso que coexiste. E aí, como é que a gente põe esses diferentes universos para conversar? Né? E aí é que entra esse segundo eixo aqui da nossa conversa. A gente hibridiza ou coexiste? E aí eu acho que tem um conjunto de conceitos que são importantes. Você vê assim, a gente, né, assim, no meu caso, né, vocês viram, as meninas falaram, tem uma formação de engenharia florestal, muito ligada à biologia e tal. Então, na biologia, a gente fala muito em biodiversidade. Sempre que a gente está falando em biodiversidade, até quando a gente fala em natureza, a gente está falando em outros seres. A gente normalmente não se inclui
é como se fosse um outro, é o outro. A natureza é o outro, a biodiversidade é o outro. Então, eu gosto muito desse conceito, diversidade biocultural, que ela é a diversidade da vida em todas as suas manifestações, biológica, cultural e linguística, e as interações entre elas. Então, talvez, se a gente está pensando em coexistir ou em hibridizar, talvez a gente deva falar mais sobre, até na ciência, especialmente na ciência, em diversidade biocultural do que propriamente em biodiversidade ou diversidade cultural só. Precisa juntar essas coisas. Quando a gente fala em valor, normalmente a gente pensa em duas coisas. Tem aquelas coisas cujo valor a gente não consegue precificar, né? São valores intangíveis. Então, assim, um valor ético. Assim, como é que você define o valor de uma vida humana? Não tem como. Como é que você define o valor do mar? Não tem como. Quer dizer, são valores que são intangíveis. Isso chama de valor intrínseco. E tem um outro valor que é um valor instrumental, que é o valor que a gente individualmente atribui a coisas. O valor maior ou menor, que pode ser precificado. A gente acredita que tem esses dois, mas tem um outro tipo de valor, que ele é meio que um híbrido entre esses dois, é o chamado valor relacional. O valor relacional é um valor que emerge da nossa relação com os seres e as coisas. Então, por exemplo, quando você mergulha no mar e você consegue se soltar um pouco da sua cabeça e você sente, chega um ponto até que você não consegue distinguir direito o que é teu corpo, o que é o mar, de tanta mistura que tem, ou num banho de rio, ou quando o vento bate na nossa cara no fim de tarde, depois de um dia de calor, e você não sabe mais se você é ar ou se você é corpo. Como é que você define, assim, que valor é esse? Isso é insubstituível. Se você perde a oportunidade de ter acesso a essa experiência de mergulho no mar, ou de mergulho numa lagoa, ou de pegar uma brisa no rosto, que perda é essa? Como é que você... Não é quantificável, sabe? Então, esse valor relacional é um valor muito importante, é o valor da coexistência, que a gente encontra nas relações pessoais, de amizade, de amor, essa coisa toda. E a gente ainda tem o que se chama hoje de pós-desenvolvimento, que é um conjunto de visões de mundo, estão muito espalhadas por aí, muito no sul global, no norte também, que acreditam que a gente não precisa do capital para se desenvolver. E há pessoas que vivem assim. Há países que estão incluindo esse tipo de preceito nas suas legislações e constituições. Então, quando a gente olha para esse universo, eu fico pensando, se a gente olhar aqui embaixo, são módulos, né? O que eu falei de módulo, do Bung. Então, valor intrínseco e instrumental, dois tipos de valor. Diversidade, biodiversidade e diversidade cultural, dois tipos de diversidade. Perspectiva de mundo, a perspectiva do capital e as perspectivas ancestrais, dos povos indígenas, africanos, asiáticos, que não contam com dinheiro para a felicidade. Se esses módulos começam a se integrar, a convergir, a gente fala em valor relacional, a gente entende diversidade biocultural, a gente fala em pós-desenvolvimento, e se esses campos se fundem, aí a gente começa a ter uma sustentabilidade que é mais híbrida, que não é a sustentabilidade do nosso universo moderno. A sustentabilidade do universo moderno, ela assume o capital como parte essencial ao nosso bem-estar. Mas tem outras visões de mundo, e talvez essas diferentes visões de mundo precisem se hibridizar. E é nisso que eu acho que a ciência, como forma de interpretação da realidade que predominou no mundo moderno, venceu, superou a religião, que era a forma que dominava na Idade Média, que superou a filosofia, que era a forma que predominava na Grécia Antiga. A ciência pode e deve se hibridizar com prática e pesquisa artística, que é muito o que a gente vai falar aqui hoje, com práticas agrícolas locais, com conhecimento indígena, com conhecimentos e direitos não humanos, e por aí vai. A base da ciência, meus amigos, minhas amigas, é a curiosidade. O camarada que faz ciência, a pessoa que faz ciência é curiosa. Então, que coisa mais curiosa do que você conversar com outras pessoas que veem o mundo de uma maneira diferente de você? Não está passando da hora da ciência fazer isso, né? É por isso que instituições como essas aqui, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade, que a Aline represente, o Acarui, que a Juliana represente, são instituições que estão fazendo isso, e daí que resulta nesse nosso papo aqui, nesse projeto lindo que é o Repensa. Agora, como é que coexiste? Porque uma coisa é hibridizar, quando a gente mistura e tal, e sai uma outra coisa disso. Outra coisa é simplesmente coexistir com respeito. E o que eu botei na tela é um monte de palavra e de termo que a gente vê acontecer hoje. Quer dizer, tem a conversa do desenvolvimento sustentável, que ainda é ligada à visão moderna, capitalista, mas em oposição a isso tem um decrescimento, que a gente não precisa crescer para nada. A gente tem a Grécia Antiga, que a gente carrega um monte de coisa da Grécia Antiga, da Idade Média, em nós que somos modernos.
e que talvez aspirássemos ser pós-modernos. A gente tem o direito à ética kantiana, mas a gente já tem a jurisprudência da terra, a gente tem os direitos da Pachamama. Isso está tudo posto. E a gente precisa botar essas coisas para conversar. E aí é onde entra o campo do diálogo. E eu acho, assim, para mim, a gente, na ciência, eu acho que, no modo geral, não é só o cientista, assim, uma gigantesca simplificação que pode dividir o ser humano em dois tipos. O que tem foco em problema, só pensa no problema, e aí tem o cientista que é cirúrgico, ele encontra, ele define o problema para você, que é impressionante, o problema é que a gente nem vê o cientista, tem cientista que é muito bom nisso. E do outro lado, a gente tem as pessoas, em geral, os cientistas que estão sempre atrás de solução. Tem cientista que vai andar com uma sacolinha de solução debaixo do braço, se apresenta um problema, o cientista, olha só a solução que eu tenho para você. Mas nesse universo de pessoas, eu acho que tem muito pouca gente, ou uma menor fração, preocupada com o diálogo. O diálogo é justamente o que leva a gente do problema para a solução. E, portanto, a construção da solução, nessa perspectiva, ela é uma solução dialógica, como o nome diz, uma solução que envolve participação. E, para isso, aí sempre vai ter alguém que vai falar, numa visão um pouco mais pessimista das coisas. Pô, o mundo do jeito que está, não vai dar tempo de a gente fazer essa conversa toda. Eu também tenho a impressão que às vezes não vai dar tempo, mas a gente tem que tentar. Porque senão a gente vai fazer o quê? A gente vai seguir o próximo gênio que aparecer com uma solução debaixo do braço, como a gente sempre faz, e sempre quebra a cara. Então, o argumento aqui é em torno dessa necessidade, né, do diálogo entre a ciência e a arte, tendo a natureza aí no fundo. E aí, a gente pode, aí se eu ouvir falar em arte sustentável, eu acho que tem uma arte sustentável tanto na forma como tem no conteúdo também. Eu peguei alguns exemplos, né, essa turma que trabalha na forma, que eu acho a coisa mais linda, tem esse exemplo do Robert Bradford, que trabalha com partes recicladas de brinquedo para fazer novos brinquedos. É um artista plástico norte-americano, né? Você vê esse cavalinho aqui montado a partir de um monte de pedaços de brinquedo usado. O Nano Lopes é um escultor colombiano que pega peças mecânicas e roldanas e pequenas polias e tal e constrói esculturas como essa aqui, lindíssima, a partir desses objetos reciclados também. Eu gosto particularmente dessa aqui, do Yoon Woo Choi, que é um artista coreano, e não sei se dá para vocês notarem aqui, mas essa obra dele é toda feita com jornais e revistas reciclados. Que é um negócio que parece que está vindo, se jogando para cima de nós, né? Que é riquíssimo. E o Vic Muniz, imagino que vocês conheçam, vale a pena dar uma olhada no Google, na obra dele, que é lindíssima, artista brasileiro, que trabalha com tudo que é lixo, que vocês imaginarem, né? Peças recicladas e tal, e faz obras tão bacanas como essa daqui. Então, esse é um tipo de arte que é muito importante, que mostra como a gente pode reusar as coisas para inspirar os outros e para, enfim, iluminar e alegrar, né, como a arte costuma fazer. Quando a gente vai para o campo, para diferentes campos da arte hoje, me alegra muito ver que tem também tem essa conversa da ciência com a arte nos diferentes campos. Esse é um exemplo de teatro e audiovisual que hoje se chama de ecodramaturgia. E um exemplo que eu gosto muito dessa peça foi a última vez que eu fui ao teatro antes da pandemia, A Mulher que Virou Planta, que é uma peça, uma performance solo dessa atriz, a Bruna Trindade, que é uma pessoa muito querida, baseada no livro do meu amigo, filósofo italiano Emanuele Cotillard, chamado A Vida das Plantas, que é um livro lindo. E a Bruna, ela literalmente, nessa performance solo, ela vira planta. É um negócio assim, só vocês vendo, é difícil de explicar como ela faz isso. E a literatura do Emanuele é uma literatura filosófica, com muita base na ciência, e, na verdade, é uma filosofia poética. Né? E assim, profundamente científica e artista ao mesmo tempo. Então, é um encontro. Então, assim, a ecodramaturgia hoje tem até livro-texto a respeito, né? Esse que eu estou botando aqui para vocês verem. Então, é um encontro aí do audiovisual, do teatro, com a ciência e com a sustentabilidade. Tem um conjunto de movimentos aos quais eu sempre me refiro, o ecopunk, o solarpunk, o tecnogaianismo. Eu aprendi com eles, com a ilustradora do meu último livro, a queridíssima Lua Kali. É uma literatura e também pintura, escultura, com uma abordagem de ficção científica, só que diferente da ficção científica clássica, ela é utópica, ela não é distópica.
Então, são histórias que se passam num futuro sustentável. Aqui, por exemplo, esse desenho lindo que a Lua fez para o Regenerantes de Gaia. Esse meu livro é um desenho baseado, nunca foi nesse lugar, é uma floresta na qual, bom, a Aline conhece, outros colegas aqui já trabalharam lá, o meu querido professor Reinaldo Bozelli e o professor Francisco Esteves estão há 30 anos recuperando uma floresta que foi impactada por rejeito de mineração. E só de escrever para a Lua, ela fez esse desenho lindo aí, que para mim reproduz muito bem o lugar lá que a gente estuda e trabalha. Então, esses movimentos estão aí, é uma literatura muito interessante. O Solar Punk, inclusive, tem um conjunto de escritores portugueses e brasileiros, na verdade, então está escrito também em português, vocês podem ter acesso a isso. O Selvagem, que Juliana e Aline mencionaram em agradecimento na abertura, é um projeto muito interessante, tocado pela minha querida amiga Ana Dantes, da editora Dantes, do Rio de Janeiro. E o Selvagem é um diálogo sobre a vida. Vocês encontram várias peças disso no YouTube e tal, é fácil vocês encontrarem. Esse diálogo, assim, esse conceito da Ana, com o querido Ailton Krenak, liderança indígena, que vocês veem sentadinho aqui no canto, é a história de botar cientistas, como a minha amiga Kátia Ribeiro, lá do ICMBio, lideranças indígenas, como do Abução, um importante pajé Rune Queen, e o Emmanuel Cotillard, que eu acabei de mencionar, escritor, filósofo, para bater um papo, isso cercado aqui da obra de arte da Iole de Freitas, lindo. Aqui no fundo vocês podem observar a arte indígena no mural, e aqui nesse cantinho, amigos músicos, a minha querida Nana, aqui onde está a Setinha, a violoncelista, tocando para um coral de indígenas Rune Queen. Então, é uma conversa entre artistas, agricultores, indígenas, filósofos, cientistas, assim por diante. Uma dessas convergências, né? E daí o resultado, assim, parte do resultado do projeto Selvagem da Ana é uma produção, como editora, produz livros, e aí é uma literatura híbrida, né? Vários desses livros aí que ela lançou nessa série, eles misturam ciência com arte, com conhecimento indígena, com filosofia e assim por diante. E aqui está minha querida Ana, feliz da vida, lançando aí alguns dos nossos livros lá na Livraria da Travessa, cercada de plantas, como ela bem gosta, e aqui os quadros da minha querida Lua Kali também, que ilustraram lá o nosso livro. Nas artes plásticas, tem esse outro querido amigo Ernesto Neto, escultor lá do Rio de Janeiro. Ele faz essas esculturas de grande tamanho, em crochê. Então, essa daqui é uma obra dele chamada Gaia Árvore Mãe, que ficou instalada por cerca de um ano na estação de trem de Zurique, na Suíça, uma das estações mais movimentadas da Europa. E que o Ernesto explica que nós que vamos junto dele, a gente é parte da obra de arte. Então, dentro da obra, ele constrói debates que também com participação de artistas, de cientistas. A gente tem aqui um conjunto de lideranças de 3 povos indígenas brasileiros lá do Acre, o povo Yawanawá, o povo Rune Queen, e o povo Axanin, que também estava aqui presente. A gente tem aqui uma liderança budista falando com a gente, um lama, enfim, então, esse encontro, né, de ciência, arte, criado aí por esse fantástico artista plástico Ernesto Neto. Tem uma exposição que ela foi adiada algumas vezes, ser iniciada, ela finalmente se iniciou ao vivo em setembro de 2020, quer dizer, ela foi adiada por causa da pandemia, e já abriu e fechou algumas vezes em Londres, mas vocês conseguem fazer o percurso de toda a exposição pela internet. Então, se vocês procurarem Botanical Mind no Google, vocês vão encontrar. E aqui a gente tem algumas das obras, né, que eles ligam também a botânica como ciência à arte. Então, tem essa obra aqui linda do Philip Taft, que tem aqui um conjunto de folhas, né, que ele mescla com cores e tal. E aqui desse lado um desenho do psicólogo, do psicanalista Carl Jung, chamado Árvore Filosofal. Ele também tinha essa habilidade, né, de desenhar, e isso fala um bocado sobre essa relação da natureza com a ciência, com a arte, com a fé, com a religião, com a divindade. Então, é outro passeio que eu convido vocês a fazerem. Essa é uma exposição muito interessante também, que eu tive a oportunidade de ver um pouquinho antes de começar a pandemia, de um artista islandês chamado Olafur Eliasson. A exposição se chama Symbiotic Seeing.
E é muito interessante porque tudo que você vê aqui nessa parede, aqui à direita, são artigos científicos, a página de rosto de artigos científicos, manchetes de jornal sobre ciência acerca de mudança climática. As inspirações para a obra dele são cientistas como Alain Margulis, que desenvolveu a teoria de Gaia, e também filósofos como Merleau-Ponty e outros. Ele mistura todos esses pensamentos na obra dele, fala muito do pós-humanismo e do transhumanismo, com máquinas tocando música, e aqui a gente misturado a matéria inerte e a matéria viva num ambiente que você se sente meio que em Gaia. Então, uma outra obra fantástica que mistura, né? que projeta a ciência para o grande público e que nos faz sentir parte da natureza. Inhotim, aqueles de vocês que ainda não tiveram a oportunidade de ver, eu recomendo fortemente, é outro lugar que põe é um jardim botânico com artes plásticas dentro. Então, cada uma das galerias de Inhotim nos remete a essa experiência do diálogo entre a ciência, a arte e a natureza. Na fotografia tem dois exemplos clássicos, né? O Sebastião Salgado e a Cláudia Andujar. O Sebastião com uma série de obras acerca da natureza e muitas vezes da natureza em perigo. A Cláudia Andujar, essa obra linda, ela trabalhou muito com os índios Yanomami. Essas duas obras que estão aqui vocês podem encontrar também lá em Inhotim, e são obras de arte que dialogam com a antropologia, com a ciência biológica, e especialmente emocionam a gente que vai e vê, né, essas pessoas, esses elementos naturais. Na música, e aí para minha querida nova amiga, a Yara, que é musicista, não sei se já teve oportunidade de ver, Yara, o concerto para o Bioceno, que foi uma iniciativa feita ano passado lá em Barcelona, promovida por esse produtor, Eugênio Ampudia, e vocês veem aqui uma pequena orquestra de câmara tocando e Crisantemi, né, os crisântemos de Puccini, para uma plateia de 2.200 plantas, né, em vasos, cada uma delas sentada direitinho. Eles começam a peça pedindo para todo mundo, para as plantas ligarem seus celulares, e depois fazem uma execução linda para elas, né, em homenagem. Vocês podem encontrar esse vídeo no YouTube também. No cinema, né, tem toda uma corrente dentro do cinema, especialmente voltada para o cinema documental, chamada de ecocrítica. O chamado cinema ambiental é muito fortemente documentário, e aí o FICA, o Festival Internacional de Cinema Ambiental, lá na cidade de Goiás, né, conhecida como Goiás Velho também, eu recomendo fortemente. É um festival lindo, porque a cidade é linda, é um ambiente tão agradável. Infelizmente, em alguns dos últimos anos não pôde ser realizado, aí por conta, enfim, coisas de governo local, mas de qualquer maneira é um festival que traz filmes do mundo inteiro, e eu recomendo muito fortemente. Um lugar para você sente essa integração entre a ciência e a arte na tela. Mas também na ficção, que a ficção emociona tanto a gente. E esse filme que eu botei aqui embaixo é um filme que para mim é muito marcante, Fitzcarraldo, do Werner Herzog, e essa é uma das cenas finais do filme, onde o personagem principal, o Fitzcarraldo, ele traz ele tentou fazer uma casa de ópera no meio da floresta amazônica peruana. Ele não consegue, mas para compensar, ele traz uma orquestra da Europa para cantar para as pessoas e para a floresta, e de cima de um barco, de cima do barco que ele navegava. E é uma obra linda de Bellini, que é executada, essa homenagem, né, da ópera humana cantando para a floresta e para as pessoas da floresta. Eu acho uma coisa linda. Então isso tudo, enfim, se liga. E eu acho que, falando em arte, eu sempre uso nas minhas palestras esse quadro que se chama Rio, eu te adoro, Rio, eu adoro sua gente feliz. E esse quadro, para mim, ele, assim, a gente que é do Rio, né, sabendo os problemas que a cidade tem, mas ele me expressa tanta alegria. E parte, né, do nosso tema aqui é falar sobre futuros desejáveis. Esse quadro representa o futuro que eu desejo, não só para o Rio de Janeiro ou só para o Brasil, mas para o mundo, porque é essa mistura de verde com azul, de culturas diferentes e que se respeitam, de esporte, de construção, de tecnologia e de natureza. Isso tudo junto pode ser harmônico, tão harmônico e feliz como esse quadro é. E com isso eu encerro aqui a minha fala para abrir aí para as perguntas e para a conversa com vocês.
Muito obrigado mais uma vez. E eu devolvo aqui para as minhas amigas Aline e Juliana. Bom, Fábio, muito obrigada. É super bacana poder ouvir você mais uma vez, né? Eu acho que sempre essa visão de poder repensar uma possibilidade para a gente, para o planeta, e ver o quanto que a arte tem um papel fundamental nisso, né? Essas iniciativas todas muito bacanas, assim. Eu achei especialmente interessante a do Concerto para o Bioceno, bem provocadora, assim, né? Então, antes de passar a palavra para a nossa mediadora, né, Yara, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, assim, minha, na verdade, porque o que eu, pelo menos comigo, assim, funciona muito assim, né? A arte, ela tem esse papel de provocar alguma coisa em você, que não é necessariamente você tem algum controle sobre aquilo, né? A emoção que vem de você ouvir uma música ou você ver um quadro que eventualmente, ou uma escultura, pode causar em mim, pode causar uma coisa diferente em outra pessoa, né? Tem uma certa subjetividade nessa emoção que a arte provoca. E quando a gente pensa na questão da sustentabilidade, a gente tem, na maioria das vezes, uma mensagem relativamente objetiva do que a gente quer para um futuro que vem, né? A gente tem uma certa clareza nessa mensagem. E aí eu queria saber de você como é que você entende essa questão dessa emoção subjetiva que a arte provoca e como que a gente pode incluir essa mensagem que é, de certa forma, objetiva e pragmática da sustentabilidade dentro dessas medidas, dentro dessas iniciativas, né, dessas visões artísticas, ou se, na verdade, a gente deve também adotar visões mais subjetivas do que é a sustentabilidade, como você elencou aí também várias visões de mundo sobre o que a gente poderia considerar sustentabilidade. Não, muito obrigado, Aline. Assim, eu acho que o ser humano ele é muito movido. Óbvio que ele tem, especialmente o ser humano moderno, né, tem um lado racional muito forte, mas a gente é muito movido por inspiração, né? E eu acho que a ciência, naturalmente, que ela pode inspirar, ela inspira, né, muito frequentemente. Mas eu tenho a impressão que a arte, muito do conhecimento indígena tradicional, muito dos conhecimentos ligados à religião e à fé, eles têm um poder de elevação, de retirar a gente de nós mesmos, que muitas vezes a gente, no rigor da ciência, a gente não encontra. Então, eu acho que essa parceria, esse diálogo, né, de como esses diferentes campos se encontram e se juntam, onde para mim está muito a saída. E por falar nisso, está aqui a minha vizinha gata, que entrou aqui para pedir comida agora. Desculpa a minha ação. Ela é abusada dessa, essa gata. Eu tenho, Respondeu. não, eu tenho uma também lá em casa que quando decide tem que parar tudo. Bom, Yara, tá contigo. Obrigada, Fábio. Obrigado, Aline. Obrigada novamente por estar aqui com a gente. Já tem bastante pergunta. Uma é, você acha que tem abertura por parte dos financiadores da ciência para fazer pesquisa com foco em arte e ciência no momento? Yara, obrigado pela pergunta. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que pensar antes dos financiadores. Eu acho que a gente tem que arrojar. Então, ele tem que arriscar, porque se a gente for esperar a abertura de quem quer que seja, a gente não faz o que a gente está querendo fazer. Então, às vezes, se a gente tem essa intenção, né, de fazer projetos, de fazer ações que misturem, que ponham esses campos para dialogar, vamos fazer, porque eu acho que se eles forem bons, depois os financiadores vêm atrás. Quem quer que financia quer botar o seu dinheiro em coisas que funcionem.
Então, eu acho que a gente não tem que esperar, especialmente assim, num país que a gente não tem muita política de conhecimento, vamos dizer assim. Certamente não tem uma grande política científica já há muito tempo. A gente não pode esperar por essas pessoas. A gente tem que buscar meios de realizar os nossos projetos e, quem sabe, nossos projetos inspirem outros a nos seguir. Eu tenho acompanhado assim, o esforço que projetos como esse que eu mostrei para vocês aqui do Selvagem e outros que eu tenho feito parte de diálogo, como o Fé no Clima, que propõe um diálogo entre cientistas do clima e religiosos das mais diferentes religiões, assim, custaram a levantar recursos, mas hoje muita gente os procura, porque são projetos que em pouco tempo deram certo e demonstraram resultado, sem esperar pelo financiamento oficial. Às vezes a gente na ciência espera muito esse financiamento das agências e, enfim, a gente tem que olhar outras... A gente não pode não fazer porque não faz parte da política governamental. Esse que é o ponto. Uhum. Bom, é interessante de pensar assim. Mas também muita gente acaba se segurando, né, para acaba não fazendo por medo de não ter isso, né? Como seria uma questão de coragem do meio científico para ir atrás disso? Então, eu acho o seguinte, a gente cria um monte de cercadinho assim para nós, o nosso pensamento é cercado de um monte de coisa. E essas cercas são as cercas da cultura. A nossa cultura científica no Brasil é uma cultura habituada a ir buscar recursos no balcão de uma meia dúzia de agências. CISO, CNPq, CAPES, FAPESP e tal. A gente está habituado, a gente vai lá, pede, sai ou não sai a grana. E aí a gente começa, com o passar do tempo, a ficar observando quais são as tendências. Aí você percebe que, para você conseguir determinados financiamentos, às vezes é mais fácil você estar na moda, você está fazendo o que está todo mundo fazendo. Se você for fazer isso, você não vai inovar nada. Então, se você consegue romper essa cerca e pensar assim, pô, olha só, é o caso desses meus amigos, o próprio Ernesto, artista plástico, Fábio, vou botar uma obra em pé lá do outro lado do mundo, quero você dentro, você é parte da obra, vamos? Eu vou. E aí depois dá certo, entendeu? Às vezes não dá certo, mas muitas vezes dá. Então, eu acho que a gente precisa romper esses cercados para a gente pensar em outras alternativas. Nunca, e eu falo isso porque eu estive lá, nunca quem está lá desenhando as políticas científicas, ambientais, vai pensar antes da gente que está no dia a dia, na sociedade ali, criando coisas. Quer sejamos cientistas, ou artistas, ou indígenas, o que for. Muito disso vai vir de lá da base, do dia a dia, da raiz. O camarada em Brasília não vai ter pensado nisso antes. Então, se a gente for atrás deles, a gente não vai fazer nada. A gente tem que dar o nosso jeito. Realmente. Uma pergunta da Isadora Tortella. Existe dentro desse processo de hibridizar uma certa reconciliação? Digo, podemos partir do pressuposto de que existe uma consciência original na essência que englobaria ciência, arte e todas as interpretações da realidade? Se sim, como podemos acessar esse ponto em comum e agir em conjunto com um futuro sustentável? Uma ótima pergunta e dificílima também. Eu não tenho resposta para ela. Eu tenho o caminho. O caminho, para mim, é o caminho do diálogo, que é a gente sentar com essas outras visões de mundo, essas outras formas de interpretar a realidade e conversar. E primeiro você se conhece, depois você constrói uma relação de confiança que, diga-se de passagem, confiança é objeto raro hoje em dia, e uma vez construída essa relação de confiança, se iniciam as cooperações. E para isso a gente tem que estar aberto, né? A gente tem que sair do nosso cercadinho de novo, né? Porque eu sou cientista e se eu fizer isso, eu não vou conseguir fazer o número de artigos que eu tenho que fazer para gostarem de mim na ciência. Bom, se eu vou começar a pensar assim, não vai fazer nada. Então tem que ter um bocado desse impulso
interno, esquecer isso, quem avalia a gente, quem deixa de avaliar. Eu sei que é difícil, né, falar, assim, eu posso falar porque eu já estou, né, com uma certa idade, já fiz um monte de coisa e tal na carreira, e assim, parece fácil falar isso a essa altura, mas às vezes eu olho para trás, me pergunto, pô, você teria feito alguma coisa diferente? Vou te dizer, eu ia ter arriscado muito mais do que eu arrisquei até aqui, porque eu acho que muito do momento de correr o risco tranquilo é na juventude de vocês. Essa é a hora. Depois você vai ficando medroso. Eu me acho mó medroso hoje. Vai ficando medroso. A hora é essa. Não tem que deixar passar, não. E a tua pergunta é muito difícil. Para mim, a resposta está no diálogo. Falando em diálogo, partindo dessa pergunta e tal, hoje em dia a gente tem, né, alguns movimentos indígenas com ciência e tal, mas é um nicho ainda muito pequeno, não acha? Fica entre os indígenas e os cientistas. Eu pelo menos nos convívios que eu tenho, eu nunca vejo ninguém falando disso, fora quem já está, né, na área científica preocupada com isso e os indígenas. Como que é possível achar esse ponto em comum com quem não está ciente disso? De novo, uma ótima pergunta. O que eu acho que, assim, muito ou pouco é sempre uma questão de referencial, né? Eu sei dizer o seguinte, até 2010, não era nada que nem passasse na minha cabeça ou da maior parte das pessoas. Eu me lembro que em 2011, as Nações Unidas saíram com uma recomendação que a ciência deveria buscar um maior diálogo com o conhecimento indígena e tradicional em geral. Saiu uma resolução lá. Em 2012, surge justamente essa plataforma que está apoiando esse evento aqui, o IPBS, já com esse mandato. Sua mãe, minha querida Cristiana, foi pivô nesse processo de construir esse diálogo entre ciência e o conhecimento indígena. Então, da onde eu olho hoje, tá uma riqueza esse diálogo, porque eu vi 10 anos atrás, quando não tinha nada. Então, mas eu acho que é um processo que ganha corpo, é um processo que requer adesão, por isso que é tão importante a gente poder conversar com jovens assim, para que as pessoas entendam, olha, isso é possível. E é possível porque alguém lá atrás tentou fazer. Né? E a gente tem uma tradição antropológica no Brasil riquíssima. Né? Trouxeram muito desse conhecimento para nós. É bacana hoje ver biologia, ver outras áreas do conhecimento se aproximando também dessa outra forma de conhecimento, outra forma de interpretação da realidade. E aí é isso, às vezes vai haver hibridização, às vezes vai haver só uma coexistência harmoniosa e pacífica, mas o fato é que são diferentes mundos que habitam esse nosso planeta aqui. Não é só o mundo moderno, como a gente acha que é hegemônico. Pergunta do Pablo Rodrigues. Levando em conta que a humanidade, ou quem sabe as humanidades, estão em coevolução com as demais formas de vida, será inevitável alterar o curso da evolução biológica em nosso planeta? Ainda mais com 7 bilhões de pessoas no mundo imaginando futuros possíveis? Uma ótima pergunta. Pablo Rodrigues, eu imagino que seja meu querido amigo Pablo, lá do Jardim Botânico do Rio. Boa noite, Pablo, para ti. Pablo só me faz pergunta difícil, e essa é mais uma delas. Mas eu acho o seguinte, Pablo, tem um número que eu sempre cito, assim, que me impressiona muito, que 70% das línguas faladas no planeta estão em 50 lugares. Esses 50 lugares é menos do que 10% da cobertura da Terra. São os hotspots de biodiversidade e são as grandes áreas selvagens, como a Amazônia, por exemplo. Hotspots como Mata Atlântica, como Cerrado. Então, tem uma relação muito direta entre a diversidade biológica e a diversidade cultural. E essa relação, Pablo, é que de fato impõe uma preocupação gigantesca sobre essa coevolução, na medida em que quanto mais a gente perde biodiversidade, mais a gente perde cultura, né, também. Então, a perda da biodiversidade nos homogeneiza culturalmente. E qualquer homogeneização é péssima. Né? A gente sabe que diversidade é a base da vida, é a vida que cria mais vida e que mantém a vida.
Então, eu concordo contigo, é super preocupante. Eu não acho que necessariamente seja uma relação demográfica, o fato de ter tantos bilhões de pessoas. Por exemplo, se a gente tivesse... A FAO hoje mostra que 1/3 da produção de alimento do mundo é desperdiçada. Quer dizer, se não houvesse desperdício nessa produção de alimento, a gente podia ter 10 bilhões de pessoas no planeta sem muito problema. Se essa produção de alimento fosse feita em áreas degradadas, como aqui no Brasil, por exemplo, quem tem 60 milhões de hectares de pecuária improdutiva, terreno usado simplesmente para especulação imobiliária, como muitos dos casos de grilagem na Amazônia, por exemplo, se essa área toda se tornasse produtiva, a gente ia dobrar a produção de alimento, de fibra no país. Então, acho perfeitamente a gente continuar muito bem aqui sobre o nosso planeta se a gente tiver cabeça, né? E se a gente pensar de novo em grupo. Isso requer esse diálogo que eu vejo com muita admiração os esforços das Nações Unidas, admiro, acho fantástico, mas eu acho que já está no ponto da gente romper o cercadinho moderno só e conversar com outras visões de mundo, porque a situação que o planeta entrou, não há visão ou alternativa que a gente possa abrir mão. Toda alternativa tem que estar na mesa, a gente tem que sentar, tem que conversar e ir construindo isso junto. Então, meu querido Pablo, minha visão segue sendo super otimista. Alguns comentários. Givraj do Amaral. É impressionante, seria interessante ter um projeto desse para fazer o levantamento de manifestação artística ligadas ao ambiente em Moçambique e, quem sabe, outros países africanos. A gente está com alguns colegas de lá. Pô, ia ser fantástico. Eu tive muito pouco tempo na África, estive só em Madagascar e Etiópia, já fiquei encantado com o que eu vi. Eu faço ideia, assim, a tradição cultural tão rica e a biodiversidade gigantesca, eu só posso daqui imaginar o quanto de diálogo que já existe entre ciência, arte e espiritualidade nos países africanos. Quem sabe, né? Você que está lançando essa pergunta para nós não se anima a trazer um pouco desse conhecimento para a gente aqui também, para a gente compartilhar. Obrigado pela pergunta. Beatriz Carneiro, maravilhoso como sempre, Fábio. Minha pergunta é, a gente sabe como levar a ciência para a arte, mas como a gente traz a arte para a ciência? É uma ótima pergunta. A Beatriz Carneiro, imagino que seja minha querida aluna também, que me ensinou muito sobre pós-desenvolvimento, uma dessas coisas que a gente falou de passagem aqui. Beatriz, eu acho o seguinte, você vê só que coisa, como é que são essas coisas, né? Algumas dessas experiências com a arte, meus amigos artistas que me chamaram. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho chamado eles para dar aula para mim. Eu devia chamar, não devia? Eu que falo tanto disso, por que eu não estou chamando essa turma? Então, eu acho que é um pouco isso, Beatriz, é a gente chamar. Né? Eu estava pensando em chamá-lo já e tal há um tempo, e aí agora com esse negócio da pandemia, eu falei, putz, não vou botar eles na tela aqui, perturbar meus amigos, vou fazer isso ao vivo. Então, vamos ver se passa essa onda aí, se a gente consegue começar a trazê-los mais para perto. E é bom que, né, eles criam esse espaço como Selvagem, né, que vocês participam, é um fórum grande, aberto. É isso, quer dizer, o artista ele está muito acostumado a ir atrás dos recursos, de buscar financiamento em diferentes atores. A gente, na ciência, a gente fica esperando o CNPq e a CAPES. Aí eles conseguem fazer esses eventos lindos, exposições e tal. É difícil chegarem lá, mas quando conseguem, eles conseguem fazer uma coisa mais agregadora. A gente segue esperando o CNPq e a CAPES. Nesse caso, botar um pouquinho de lenha na fogueira. Por que não chama os seus amigos, mesmo que seja pelo Zoom? Não é uma ação de eu estou confortável no meu canto? Sim, é preguiça. E eu não quero encher o saco deles também, eu acho esse negócio de tela me cansa tanto, as pessoas muito amigas ficam com pena de chamar. Mas tem uma preguiça, tem sim, e a gente custa romper. Né? E eu tenho sido mais chamado do que chamo, eu admito. E eu tenho que mudar isso, vou mudar. Eu pergunto isso porque
aí vem um pouquinho, né, do que eu vivo aqui em casa. Eu tô sempre falando com a Mami, né? Por que que não tá por que que os cientistas não mexem com a massa? Por que que os cientistas não vão atrás disso, né? Porque fica tudo no nicho da ciência e podia tanto abrir mais. Então, eu, Yara, te desafio a, antes da pandemia acabar, você chamar algum artista, alguém que trabalha com isso, para uma aula sua. Eu vou começar contigo então, Yara. Tá lançado o desafio aqui. Tu vai participar de uma aula comigo para falar sobre música e sustentabilidade. Tá combinado? É um desafio, mas... É daqui, quer ver? Tem daqui umas 4 semanas, que é a minha aula de arte. 3 ou 4 semanas. Vou te perturbar, hein? Venha. O Então, desafio tá é bem-vindo. Tá combinado. Obrigado. Cadê? Obrigada pela linda fala. Tcharam. Pergunta da Alice, mas eu acho que tem a ver com o que a gente já estava falando, Alice de Moraes. A arte pode ser um mecanismo, uma ferramenta para ajudar a ciência e a tocar os corações das pessoas? Acho que sim. Ah, sim. Querida Alice, tudo bom? Ah, que bom ver tanta gente amiga por aqui. Eu acho que sim, Alice. Olha, e aí não precisa ser só arte, né? Eu acho que a ciência é capaz de tocar o coração, a religião é capaz de tocar o coração. Pô, o conhecimento indígena nem se fala. Mas eu acho que tem essa coisa na arte que eu acho muito bacana. Tem um filósofo alemão também, o Theodor Adorno, que ele dizia o seguinte, que eu não concordo 100% com o que ele fala. Ele dizia assim, que se a natureza é muda, a arte torna essa mudez eloquente. Eu discordo do Adorno porque eu acho que não é bem a natureza que é muda, acho que a gente que é surdo, né? que não consegue escutar a natureza. Mas essa coisa da arte conseguir fazer com que a gente escute a natureza, eu acho que é da onde vem essa inspiração. Né? E a ciência é capaz de fazer isso também, mas ela é menos visível, ela não tem um impacto imediato que um quadro desse que está aqui na tela tem. Então, esse quadro fala para mim, sempre que eu olho ele fala, ele é uma mensagem de alegria. Eu escuto esse quadro, eu enxergo esse quadro. Mesmo que tenha qualquer faculdade de percepção dificultada, a obra de arte fala com a gente, você a sente. Na ciência, pela nossa forma, não é uma culpa da ciência, ela é linda, mas às vezes ela tem essa dificuldade de despertar isso. Então, se a gente consegue se aliar à arte, à ciência, à religião, à espiritualidade, os conhecimentos outros aí, indígenas, práticos, pô, imagina o poder que isso tem. Né? A gente não tem que tratar isso como se fosse, sei lá, partidos ou o time de futebol. E aí eu acho que nisso a ciência tem um papel muito importante, que é o seguinte, como a ciência é a forma de interpretação da realidade dominante, é muito, como sempre falo isso, assim, eu acho comum para quem está ganhando há muito tempo desenvolver uma certa arrogância. Então, eu acho que a ciência não, a ciência é uma coisa linda, mas os cientistas, eles muitas vezes, eles têm essa postura, eles olham de cima. Né? A gente não fala, vou fazer divulgação científica, né? Eu tenho que ir lá divulgar. Mas a gente não fala em escutação científica, por exemplo. Deixa eu lá só escutar. O que essas outras formas de conhecimento têm a me dizer. Então, eu acho que tem uma coisa na nossa postura que também precisa mudar para a gente começar a pensar nisso. Se a gente quer tocar, se essa transformação que a gente está falando para o mundo é uma transformação que requer força, inspiração, né? A própria questão do Pablo, a gente olha o cenário em volta e fala, caraca, que situação, como é que a pessoa constrói força para trabalhar em transformação, em meio a um tempo tão duro quanto esse tempo que a gente está vivendo agora, tanta coisa ruim acontecendo. Você tem que estar profundamente inspirado, você tem que ter fé no que quer que seja, você tem que construir essa fé, e a fé vem da inspiração, ela vem de manifestação de beleza.
E eu acho que a arte, a espiritualidade, muitas vezes trazem isso para nós com mais facilidade do que a ciência faz, pela forma de linguagem, né? E se a gente se alia, a gente torna, eu acho, essa transformação mais próxima, mais possível. Obrigado, Alice. A Isadora comentou, obrigada pela resposta extremamente inspiradora. Desculpa a pergunta complexa, mas esse é um dos pontos centrais do meu TCC. Boa sorte no TCC. Sim, o Pablo, boa sim, sorte, Fábio, Isadora. eu estou assistindo tudo. Theo Arueira, querido Fábio, ótima fala, como sempre. Elder Sobre. É o Theo. Arueira deve ser o Theo, não é? Meu amigo lá de Macaé. Abração, Theo. A ciência moderna tende a se mostrar como extremamente objetiva, enquanto a arte é mais subjetiva e emocional. Existe espaço para a arte e a produção científica moderna, ou o papel da arte na ciência seria mais para divulgação científica? De novo, a gente ainda está no mesmo tema, mas você falou da conversa e tal, mas... E um projeto no qual você pede para a arte falar da ciência? Eu vejo o Selvagem pelas discussões, mas eu acho que eu nunca vi um projeto no qual a arte fala diretamente pela ciência, que é o que a gente está procurando agora pelo Repensa. Mas... Então, um exemplo que eu te dou é esse que eu estava mostrando, essa exposição do Olafur Eliasson, chamada Symbiotic Scene. Ela tem muito disso, porque uma boa parte dela envolve ciência e tecnologia. Mas foi a escolha dele ou foi a pedido de alguém? Foi dele como artista, a inspiração dele. É muito interessante, porque ele traz um monte de mensagem. Agora, é uma visão simbiótica, como o nome da obra diz, porque é uma obra de arte falando de ciência com diferentes visões de mundo no meio. É muito interessante. Então, ele viu na ciência uma inspiração e transformou isso numa obra de arte. Que resulta desse diálogo, né? Agora, eu acho que uma coisa, né, nessa pergunta que você levantou sobre a ciência ser objetiva e outras formas de interpretação da realidade serem subjetivas, eu discordo absolutamente. Qualquer coisa na qual o ser humano esteja envolvido é subjetivo. A ciência tem o método científico nos permite testar coisas, portanto, a ciência é não dogmática, em tese, mas as pessoas são dogmáticas. Se você for ver os 50 anos que a gente perdeu com o massacre e a chacota que foi feita da teoria de Gaia... Estou ouvindo, Ju. Estou falando dogmático aqui, nossa, adorando. Rafael Guedon, estamos com o microfone aberto. O microfone está aberto. Então, foram 50... Assim, eu tenho a impressão que a gente perdeu 50 anos ao deixar para trás uma teoria científica, porque ela foi percebida como esotérica e tal, pelo discurso dominante da ciência da época, especialmente o neodarwinismo. Então, a ciência, meus amigos, não é dogmática. Ela se define por não ser dogmática, mas os cientistas são. Muitas vezes eles são produtos de uma época, muitas vezes eles trabalham dentro do sistema que os financia, são humanos, são subjetivos, assim como os artistas são, assim como os religiosos são. É um outro tipo de subjetividade, mas também são. É engraçado ouvir isso de um cientista. Somos, porque eu também sou. É engraçado. Theo Arueira, novamente. Fábio, você acha que a arte pode ser uma estratégia de tornar palatável a ciência para os tomadores de decisão? A comum indiferença aos dados científicos é por ignorância ou estratégia para manter poder na mão de alguns?
A comum indiferença aos é dados científicos é por uma ignorância? disciplina que eu dou chamada Política da Natureza, a gente trata bem dessa tua pergunta aí por um semestre inteiro. Mas, assim, eu acho que esse diálogo da ciência com a tomada de decisão, ele tem um monte de nuances que elas vão um pouco além da inspiração. Tanto há um diálogo possível de ser facilitado entre a ciência e a tomada de decisão, que a ciência, de novo, é a forma de interpretação da realidade dominante. As leis, as ações, as políticas, em grande medida, são baseadas em ciência. Às vezes, os gestores ou os políticos não cumprem essas leis, mas muito de hoje já é baseado em ciência. Tem mais coisa por ser feita, mas o fato é que é essa ciência que ainda domina. Então, eu não creio que gestores, tomadores de decisão precisem dessa inspiração. Quem precisa ter esse entendimento, para mim, é a sociedade em geral. Porque, no final das contas, os políticos, a turma os gestores, eles agem e reagem muito em função das suas constituintes, das pessoas que os elegem e que os colocam lá, ou a quem eles servem, né, no caso dos servidores públicos. Então, essa conscientização geral, ela passa, eu acho, pelas pessoas terem mais experiência de contato com a natureza de novo, e de contato com outras pessoas. E essa experiência a gente perdeu muito, especialmente nos ambientes urbanos. Então, é lento, é um processo lento de novo. É lento. Vai dar tempo? Não sei. Mas a impressão que eu tenho é que é por aí que a gente precisa caminhar. Né? Eu não vejo muito como uma ditadura verde pudesse ser bem sucedida, porque eu não acredito em qualquer tipo de ditadura. Então, eu acho que vai de novo, né, passar por essa conversa, vai passar por um reposicionamento nosso, enfim, de todo mundo. São mudanças de hábito que a gente vai ter que fazer, mudanças de prática. Não é um caminho fácil, mas ele precisa começar em algum lugar. E eu acho que, assim, conversas como essa, assim, né, eu estou falando de tanta mudança aqui e não convidei um artista para as minhas aulas até agora. Então, assim, do que eu estou falando? Né? Então, como que a gente vai... Aquela coisa do Gandhi, né, que eu acho linda, que a gente tem que falar como a gente pensa e agir como a gente fala. Eu acho que a gente está muito na fase do pensamento ainda. A gente já sacou que a gente precisa mudar os nossos hábitos. Mas a gente nem sempre fala a respeito. E mesmo quando fala a respeito, a gente não age a respeito. Então, na hora que a gente completa os três, né, falar, agir, pensar, falar e agir, aí eu acho que é quando a gente começa a chegar mais perto das transformações aí que a gente quer para o mundo. Comentário do Bruno Vilela. Não só surdos, não é? Todos os nossos sentidos parecem comprometidos. Precisamos sentir pensar. O sentir poderia ser tão estimulado quanto o pensar. Eju. Fábio, eu sou Eju de Moçambique, África. Primeiro, agradecer pela visão ampla que mostrou-nos do meio ambiente. Não seria essa visão para a conscientização universal no sentido de percebermos a essência do bem-estar? Principalmente essa simbiose entre a música e o meio ambiente. Por eu ser um bailarino profissional, motivou-me a trazer um concerto de gênero. Primeiro, parabéns pela profissão e a preocupação em relação ao meio ambiente. Eu, como artista, fico muito feliz. Não, muito bom. Acho, de novo, né, um ótimo comentário. Eu acho que é isso. Acho que liga, né, um pouco a fala do Bruno com a da colega de Moçambique. Essa coisa do sentir pensar, né, da gente conseguir sentir essas coisas. A gente precisa quebrar. Eu acho que a modernidade criou essa casca. Eu outro dia, numa aula, né, tem uma aula que eu dou sobre natureza, um pouco filosofia da natureza, e daí eu estava perguntando para os alunos, foi até um papo que eu tive com algumas colegas antes, né, dessa aula, e daí eu levei isso para a aula, assim, meio que experimentalmente. Quando a gente pensa no espírito, né, eu perguntei para eles, onde está o espírito para vocês? Isso porque uma das minhas queridas alunas, a Bruna Medeiros, que eu não sei se está por aí,
A Bruna me deu um livro de sabedoria indiana, o Gita, que é lindo, e aí, cedo, assim, no livro, eu li uma passagem que fala assim, que o espírito, ele permeia, né, o corpo. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, caramba, permeia? Eu achei tão estranho, porque na minha cabeça, assim, para mim, o espírito era alguma coisa assim, dentro de mim, dentro dessa carcaça aqui, inteiro. Aí eu perguntei para amigos, amigas e alunos, para vocês onde está o espírito? Então, para uns, o espírito está dentro da cabeça. Para outros, o espírito está dentro da carcaça inteira, que era como eu pensava. E para muito poucos, o espírito permeia. Quer dizer, o que permeia entra e sai. Que para os nossos amigos indígenas, pô, os caras vivem isso. Entra e sai, passeia, um sonho, vai e volta e tal. E eu não conseguia imaginar assim. Então, eu li, esse livro marcou tanto. Eu falei, caraca, eu acho que é isso. Né? Então, isso que o Bruno falou, a nossa colega de Moçambique, como é que ela se chama, Yara? Que eu perdi o nome dela. Eju. Eju. Então, isso que eles estão falando do sentir e que é essencialmente você se jogar no outro, né? Esse outro que é a natureza, o outro que são as outras pessoas, é o seu espírito que sai de você e se joga, e sai, ele se quebra essa carcaça. Nós, modernos, é o que a Hannah Arendt falava, a gente se alienou do mundo, a gente entrou para a nossa carcaça, a gente se aprisionou dentro da nossa carcaça, quer seja a carcaça corporal ou a carcaça cerebral. Parou aqui, a gente confundiu o espírito com mente. Então, isso de se jogar é muito difícil, é muito difícil. Agora, todas as experiências de confiança, amizade, amor, respeito, requer se jogar. E a impressão que eu tenho é que a gente precisa se jogar mais do que a gente habitualmente tem se jogado. E eu falo isso com uma profunda dificuldade, porque eu tenho uma imensa dificuldade de me jogar. Então, estou eu aqui de novo, falando sem agir. Mas pelo menos eu estou falando. É o segundo passo do Gandhi. Mas eu chego lá. Da Bárbara Dias. Em diferentes culturas e cosmovisões, o sonho é muitíssimo considerado para o trato com a vida e com a relação com a natureza. Como podemos começar a conectar os sonhos com a arte e o processo criativo? Será que é um caminho de nos reaproximarmos da natureza e reavivar a imaginação? Olha, eu acho também. Depois que eu li o livro Oráculo da Noite, do pesquisador Siddhartha Ribeiro, agora eu estou tentando me disciplinar com o meu sono, com o meu sonho, acordar e escrever coisas, mas eu sou muito indisciplinado. Mas eu tenho prestado mais atenção nos sonhos, e eu acho que de fato, é importantíssimo. E como é que ele fala? Ele usa um termo que eu acho tão interessante para falar do sonho. Enfim, é como você está acordado ao contrário, né? É praticamente um terço da nossa vida a gente passa ali dormindo, sonhando, e a gente não presta tanta atenção, né? De novo, com os indígenas, né? Não sei se tiveram a oportunidade de dar uma olhada no livro A Queda do Céu, o Davi Copenau Yanomami, ele conta muito, né, da experiência do sonho para os pajés, né? Os pajés, quando sonham, eles voam com os espíritos, vão pela floresta, passam a noite lá voando, vê tudo, está tudo certinho, vão, voltam. Então, essa coisa do sonho... O Ailton Krenak fala muito sobre isso, sobre como... O do Abu San, que eu mostrei para vocês no slide, Rune Cunha, ele fala muito disso, como eles aprendem as músicas no sonho. Então, várias das músicas que eles cantam nas cerimônias, nos rituais, na rotina deles, eles recebem em sonho. Então, essa atenção com o sonho, quer dizer, a gente na nossa vida moderna, até o sonho a gente massacrou, né? A impressão que eu tenho, às vezes eu passo dias que eu tenho a impressão de não ter sonhado, né? Porque não é bem você dormir, é desmaiar, eu acho, né? Sei lá, nossa rotina maluca. Então, essa atenção ao sonho, eu acho que é importantíssima para a arte, para a criatividade, para o bem-estar nosso, para tudo. Então, de novo, ótima pergunta. Eu recomendo o Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro. Depois a gente faz uma lista com as recomendações e posta. Parece
tem um trabalho muito interessante do Alexandre Orion chamado Metabiótica. Este Centro de Síntese de Ciências Ambientais nos EUAS tem uma área de arte. Ah, então, várias respostas em relação às perguntas. Pablo Rodrigues, perfeito, Fábio. A ciência é feita por nós humanos também como nossa arte, com nossa fé e com tudo mais o que nos define. É isso aí. Comentário da Isadora Tortella. Venho da Escola Waldorf, baseada na antroposofia, que contempla a ciência da espiritualidade. Meu TCC, inclusive, que agora no terceiro do ensino médio, como processo de conclusão de anos exercitando pensar, sentir e querer. Achei curioso chegar por aqui em busca de inspirações e acabar escutando esses aspectos. Débora Carvalho, aqui indica que estamos sempre em estado de sonho, mas ao adormecer esse estado é potencializado. Ah, que interessante, é ótimo. Eu posso imaginar. Tem a vigília, né? Tem esse estado acordado de sonhar também. Como se tudo fosse um grande sonho. Bárbara Dias, sobre os sonhos e o espírito, tem uma frase que diz que toda noite morremos, justamente porque o espírito permeia. Pensando sobre o que você falou, ficaria a noite inteira trocando essa ideia sobre o livro do Siddhartha do Schopenhauer. Muito bom, muito obrigada. Acho que... Obrigado a vocês. Fechamos com as perguntas e conversas. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui, por trazer esse conhecimento, por apoiar também o nosso projeto, que tão loucamente apareceu, mas que todos nós estamos tão felizes de poder trabalhar com isso. E a gente agradece muito a sua presença. Espero que você consiga sair da sua área de conforto. Eu falo como se eu fosse super aventureira quando não sou, mas eu também gosto de botar lenha na fogueira, como eu disse. Então, estamos aqui. Eu vou estrear contigo, Yara, você me aguarde. Cara, agora você vai ter que se aventurar. Agora foi pro convite. Agora não tem como fugir também, não. Agora é mergulhar e aprender. Estudar e ajudar. Ô, Fábio, a gente prometeu uma coisa para os participantes, que a gente faria um sorteio do Regenerantes de Gaia. Aqui que bom! Para o pessoal que está. Eu só queria fazer um comentário que eu não posso deixar de fazer frente a todas essas... Como o rumo da prosa, né, se encaminhou, lembrar que a gente está hoje nesse dia que é o Dia da Terra, né? Para a gente trazer essa conversa, e a gente não pensou isso a priori, e aí quando nos demos conta, né, é o Dia da Terra, né? E também tanto foi falado, tanto foi lembrado, né, sobre os nossos irmãos e ancestrais dessa terra, indígenas, né? A gente está no abril indígena, né? Então queria também falar para o pessoal aqui que tem interesse, para se inspirar também, está acontecendo um festival, né? O RECTT, que é um festival de arte indígena, que o Ailton Krenak é um dos curadores, a Cristina Itaquá, Carlos Papá, entre outros, e a Dantes, né, está apoiando o ciclo de estudo selvagem. Então, a Yara já colocou ali no chat, para todo mundo procurar também se inspirar aí nesse festival. E a gente está com 34 participantes, tá? A gente está também, mas a gente não conta, mas escolhe um número aí, Fábio, de 1 a 34. 1 a 34, eu vou escolher 3.
Espera aí, aqui, deixa eu ver. Bárbara Dias. Ah, a Bárbara que fez pergunta aí pra gente. Ai, adorei. Bárbara. Obrigada. Bárbara, você coloca... a gente vai colocar aqui no chat o e-mail, o nosso e-mail, para você mandar para a gente uma mensagem com seu endereço, tudo para a gente poder enviar para você o Regenerantes de Gaia. Parabéns. Tá bom. Obrigadíssima. Obrigada. E eu queria também agradecer os nossos amigos de Moçambique que estiveram aqui. Com essa hora, lá são quase 2 da manhã, né? 1h30 da manhã. Não sei se eles ainda estão resistindo até essa hora aqui, mas agradecê-los. Tem o pessoal da... Eu vi que entrou aqui o pessoal da PROP. Esse projeto nosso, que aqui no Brasil a gente está chamando de Repensa, é um projeto irmão, né, de um que está acontecendo na África também. E a PROP é um dos coletivos que está participando lá pelo projeto que está acontecendo na África. Então, também agradecer ao pessoal e, quem sabe, a gente pode fazer um bate-papo com eles também aí nas próximas semanas. A gente vai fazer outros bate-papos e fiquem atentos a essa informação. Aline, você quer falar? Na verdade, só, mais uma vez, agradecer a participação de todo mundo, pedir para a galera que está aqui ajudar a gente na divulgação do projeto. O projeto ele é meio express, né? A coisa vai toda acontecer muito nessas próximas semanas. Então, a gente está super ansiosa para receber esses projetos, essas visões de futuros desejáveis. A gente está super interessado em saber qual é esse futuro que vocês desejam e como vocês vão expressar isso na forma de arte. Foi super bacana contar com o Fábio aqui, né? Um parceiro dessas, de muitas que foram, de muitas que virão. Então, é sempre super, super legal estar aqui ouvindo ele. Também reinspira. Estava aqui lembrando, né? Do lado de um monte de coisas aqui, documento desse mundo que vai triturando a gente. Acabei lembrando que quando eu estava lá no auge dos meus 20 anos de idade, quando eu era uma aluna de iniciação do laboratório de limnologia, eu me encantei com um tema dentro da ecologia, que era o efeito da diversidade para o funcionamento das espécies, né? Então, cada espécie tinha um papel importante, a interação entre elas tinha um papel importante. Naquele momento, eu falo, cara, as pessoas precisam saber disso, né? E naquele momento, eu falei assim, eu vou falar disso, vou tentar explicar isso para as pessoas usando a arte. E aí eu escrevi um artigo de divulgação científica para a Ciência Hoje, usando o neoplasticismo, né, as artes do Pierre Mondrian, para tentar mostrar isso, assim. Então, poxa, lá naquele começo existia isso, né? Acho que com essa rotina que vai triturando a gente meio que vai deixando de se inspirar nessas coisas todas. E é sempre bom ter uma fala dessa, porque a gente dá aquela reanimada, a gente lembra daquela inspiração que já existiu até na gente mesmo, para a gente tentar fazer esse diálogo entre arte e ciência. Então, obrigada, Fábio, demais por inspirar tantos jovens, outros nem tão jovens assim, mas que se lembraram de que existe muita criatividade, força de vontade, inspiração para fazer esse diálogo dar certo. Obrigada, viu? Valeu. Não, eu que sou grato mais uma vez a vocês, um prazer imenso. A Aline é uma artista nata, ela transforma as nossas palavras em figuras e desenhos, um negócio impressionante. E tem que dar vazão a isso aí, viu, Aline, mais vezes. Juliana, tão bom estar contigo, tempo também que não te via, a gente tem que se ver mais. Yara, olha, um prazerzão, super obrigado pela tua condução, tão gentil. Beijão na tua mãe, no teu pai, e espero em breve estar revendo. Avisem para a gente dos próximos eventos aí para a gente acompanhar e seguir nessa conversa. Tá, eu vou aproveitar aqui, antes tarde do que nunca, só para agradecer a Sara Rodrigues e o Rafael Castelo Branco, que eu acho que eu esqueci de agradecer lá no início, que foram nossos intérpretes de Libras. Muito grata. Eu vi que teve pergunta também
se vai ficar gravado, vai ficar no nosso canal do YouTube, do Repensa, e sigam aí nas nossas redes, Instagram, Twitter, vai estar no Facebook também, né? @repensa.futuros. Muito grata a todos. No Twitter e no Instagram é Repensa Futuros, tudo junto. Isso, desculpa. Repensa Futuros, tudo junto. O repensa.futuros é o e-mail. Falei errado, desculpa. Obrigada. Boa noite a todos, todas e todes. É isso. Muito grata. Boa noite. Tchau, boa noite, obrigado. Tchau, tchau.